Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre questão urbana no Brasil. Em especial, hoje nós vamos comentar sobre os problemas sociais gerados pelo crescimento acelerado das áreas urbanas. Um tema muito importante, uma condição muito importante que vocês têm que saber. Tudo beleza? Então, vamos para a aula. Então, pessoal, antes dessa aula que a gente está preparando para vocês, não se esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilhar com seus colegas e ativar esse sininho aqui para você sempre estar recebendo as notificações. Galera, olha só, nós estamos sempre produzindo conteúdo de qualidade, certo? E gratuito para você que está aí estudando aí pelo YouTube. Então, dá aquela contribuída com a gente, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que também estão estudando esse mesmo conteúdo e vai ajudar bastante a gente difundir esse trabalho que nós estamos tendo. Tudo beleza? Então, vamos para a nossa aula. Galera, hoje nós vamos falar de crescimento urbano e os problemas sociais. Só que hoje a gente também tem que falar de uma coisa muito legal, que está associada a isso tudo, ou que causa esses problemas sociais, que nós vamos chamar de macrocefalia urbana. Rafael, que nome é esse? Galera, isso daqui é um termo muito legal, muito usado atualmente quando a gente fala de geografia urbana, que é a macrocefalia urbana. Rafael, o que é macrocefalia urbana? Bem, vamos entender um pouco melhor essa ideia. Bem, para eu explicar a macrocefalia urbana, é bom você ter visto as duas primeiras aulas sobre urbanização que já estão no canal, né? Vai lá no canal, procura as duas primeiras aulas de urbanização brasileira que tem aqui que vão te ajudar. Bem, na última aula eu falei para vocês que o século XX, né, ele foi o século que impulsionou o processo de industrialização. Nós tivemos uma industrialização extremamente acelerada, foi muito rápida, certo? Causada principalmente por dois eventos, né? Que vão ser o processo de industrialização iniciado em 1930 e a Revolução Verde, que foi o processo de mecanização e desenvolvimento tecnológico do meio rural, certo? Que juntos promoveram um grande movimento migratório chamado êxodo rural. Galera, e obviamente isso daqui, né, aliado a uma área urbana que não tinha infraestrutura e não teve tempo para planejar o espaço e receber essa quantidade de pessoas, certo? Eu vou gerar esse problema. Então, quando eu falo de macrocefalia urbana, eu estou falando exatamente da união entre o crescimento acelerado e a falta de planejamento. A macrocefalia urbana, então, é a consequência desses dois fenômenos. Um excesso de população indo para o meio urbano e a falta de infraestrutura. Ou seja, eu tenho muita gente, mas eu não tenho estrutura para suportar essa gente. Todos conseguem entender? Então, essa que é a grande questão. Ou seja, muitas pessoas foram para o meio urbano, mas eu não tinha trabalho para todo mundo, eu passei a não ter acesso a determinados serviços para todo mundo, a educação não era acesso para todo mundo, e obviamente que por ter um desenvolvimento muito acelerado, não teve tempo de planejar, não deu para planejar isso tudo. E essa falta de planejamento, ela afeta principalmente o quê? A falta de moradia, a estrutura de moradias, as estruturas de transporte, né? O acesso a determinados serviços como saúde e educação, que são serviços essenciais. Então tudo isso vai ser consequência da falta de planejamento. Para e pensa aí, olha na sua cidade. Se você mora numa cidade média ou numa cidade grande, principalmente, você pode perceber que talvez a quantidade de serviços não seja o suficiente para atender a quantidade de população que você tem nessas áreas urbanas, certo? Então, isso acaba sendo uma situação muito importante e esses dois fatores vão ser os fatores que geram a conhecida macrocefalia urbana, excesso de população sem estrutura suficiente para suportar ou utilizar desses serviços. Belezinha? Bem fácil, bem tranquilo, mole. Porém,
Essa macrocefalia urbana vai gerar algumas consequências. Olha aqui, ó. Posso dizer, certo, que a macrocefalia urbana vai gerar algumas consequências. Rafael, quais consequências são essas? Bem, vamos com calma, porque cada consequência dessa daqui é um tema importante que a gente tem que ver, tá ok? O primeiro que nós vamos falar é a hipertrofia do setor terciário. Rafael, o que é a hipertrofia do setor terciário? Bem, para pensar. Eu tenho muita gente indo para o meio urbano, certo? Eu estou tendo todas as vagas da indústria, que é o setor secundário, ocupadas. Além disso, nos dias de hoje, a gente pode dizer também que as indústrias elas estão também substituindo a mão de obra como o campo fez na Revolução Verde, certo? Então eu estou tendo pessoas, né, que estavam no setor primário ou no setor secundário da economia, agricultura e indústria, e hoje eles estão indo para onde? Estão indo para o setor terciário, comércio e prestação de serviço. Naturalmente, essa hipertrofia é causada pelo quê? Pela redução dos postos de trabalho. Eu estou tendo menos empregos formais, certo? Naturalmente, eu estou aumentando o desemprego e a população está cada vez mais buscando alternativas. Rafael, que tipo de alternativas? Principalmente no campo dos trabalhos ou serviços informais, ok? Os serviços ou atividades informais começam a surgir com mais ênfase, já que eles muitas vezes não conseguem acesso ao mercado de trabalho formal ou uma condição de trabalho, né, formalizada, com carteira de trabalho, tudo certinho. Então, a hipertrofia do setor terciário é um problema que está sendo gerado, já que eu estou tendo excesso de população nesse setor. Mas será que eu tenho emprego para todas as pessoas nesse setor? Será que esse setor aguenta receber, por exemplo, a população que está vindo do setor secundário? Certo? Então isso é muito importante a gente entender. Tranquilo, hipertrofia do setor terciário. Se você não entendeu, deixa sua pergunta aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Tudo bem? Segundo problema, inchaço urbano e moradias irregulares. Galera, o inchaço urbano é literalmente um crescimento excessivo que está diretamente ligado à macrocefalia urbana. Eu tenho uma quantidade de pessoas muito grande e eu não tenho, por exemplo, estrutura para aguentar. E a falta de moradias ou moradias irregulares é uma consequência disso. Por quê? Eu não tenho espaço para todo mundo. Vamos ser sinceros, se muita gente vai para um determinado lugar, não tem espaço para construir moradia para todo mundo, ou eu não tenho moradia para todo mundo, certo? E aí vai começar a surgir, por exemplo, o processo de favelização. Por sinal, você sabe o que caracteriza uma favela? O que fala assim, ó, isso daqui é o fator determinante para eu chamar isso aqui de uma favela, certo? Você sabe o que é? Deixa aqui nos comentários. Você sabe o que é? Eu quero que você deixe aqui. Eu vou falar, mas eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que é favela? Certo? O que caracteriza uma favela? O que determina aquilo ali é uma favela? É a violência? É a marginalização? É a falta de estrutura? Não. O que determina um local ser uma favela é a ocupação irregular do espaço. E tudo que vem como consequência, né, falta de estrutura, a violência, a periferização, blá blá blá, todas as coisas que vão vir são consequências dessa ocupação irregular. Presta atenção, se eu construo uma casa num lugar que não é regular, a empresa de energia não vai poder ligar luz para mim. Então, para eu ter luz, eu tenho que fazer uma ligação clandestina, um gato, certo? Se você pega e está num local irregular, a concessionária de água não vai poder dar o serviço de água para você. Então você não vai ter água encanada, atendimento, esgoto, tudo isso. Além de tudo que você gerar ali ser descartado de forma irregular. Então você gera um problema muito sério, certo? Então a favelização ela foi consequência, né, de uma ocupação irregular do espaço, mas foi também consequência desse crescimento muito grande. Principalmente as populações mais carentes, eles não tinham espaço, eles não tinham local
para ficar. E outra coisa, a elitização do espaço que a gente vai gerar, que vai gerar uma segregação socioespacial, ou seja, uma divisão do espaço de acordo com sua condição social, vai ser uma situação. Será que qualquer pessoa pode morar em qualquer bairro na cidade onde você estiver? Pensa aí na sua cidade, aquele bairro onde só mora gente rica. Qualquer pessoa pode morar ali? Não. Por quê? Porque o espaço naquele lugar ali é mais caro, certo? E tem espaços mais afastados que normalmente são mais baratos. E isso é uma coisa muito importante da gente entender. Além disso, como eu falei, o custo elevado do espaço. Determinadas cidades, se eu pegar aí, por exemplo, região dos Jardins, em São Paulo, né? Ou então a região do Leblon, no Rio de Janeiro, ou bairros mais nobres em qualquer cidade aí, né, do Brasil afora, você vai perceber que são muito caros, né? São muito caras para se comprar. Então o custo nessa região ele é muito elevado, certo? E o mais interessante, a especulação imobiliária. Rafael, será que hoje eu tenho habitação para atender toda a população brasileira? Será? É uma pergunta que a gente tem. Você já pensou em quantos imóveis hoje eles estão vazios? Não são ocupados? Não porque não tem pessoas precisando de moradia, mas talvez porque não tenha pessoas com condições de pagar aquilo que aquele imóvel vale ou que o dono quer pelo imóvel. E a gente chama isso de especulação imobiliária. Sabe quando a pessoa compra o apartamento não para morar, ele compra para vender ou para alugar ou para viver gerando renda daquilo ali? É a especulação imobiliária que hoje é muito forte, principalmente nas grandes cidades do Brasil, ok? Podemos passar para um terceiro item que também é consequência da macrocefalia urbana, que é o trânsito caótico. Galera, nas grandes cidades brasileiras, um dos maiores problemas que vocês vão encontrar é o trânsito. E obviamente que isso para todos os prefeitos e governadores dos estados, principalmente, solucionar o problema da mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é a capacidade do indivíduo se deslocar de um ponto a outro da cidade, né, de uma maneira eficiente, certo? E todos esses políticos, eles tentam resolver esse problema. Eles vão criar metrô, eles vão criar faixa exclusiva para ônibus, vão incentivar, por exemplo, o uso de transporte público, mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, isso ainda não é ideal, não acontece da forma ideal. Por que isso não acontece? Né? Os grandes engarrafamentos são gerados porque eu tenho muitos veículos na rua. Será que se as pessoas que usam um carro passassem a usar o transporte público, reduziria esse problema? Reduziria. Só que aí a gente bate em outro problema. Qual que é o outro problema? A precarização do transporte público. O transporte público, na maior parte das cidades do Brasil, são transportes de baixa qualidade. Certo? Então as pessoas falam, eu não vou pegar um transporte público porque eu posso ir de carro. Eu tenho condição de ir de carro, eu vou de carro. Certo? Então isso acaba sendo uma consequência. E, obviamente, isso gera uma falta de mobilidade urbana. Vocês já pensaram? Quantas vezes você pensa em quem mora numa cidade grande ou quem já foi a uma cidade grande, que às vezes de um lugar para outro, uma distância relativamente curta, você chega a levar quase uma hora e meia para chegar no trabalho ou para ir de um ponto a outro da cidade, não porque é distante, mas porque eu tenho muito carro, eu tenho muito engarrafamento, eu tenho um trânsito muito caótico, eu tenho uma situação muito difícil. Isso também é consequência da macrocefalia urbana. Tudo bem? E os dois últimos itens que não são menos importantes, né, vão ser a violência urbana, que é gerada hoje, principalmente nos grandes centros, né, regiões onde as pessoas acabam muitas vezes sendo marginalizadas, acabam muitas vezes se enveredando para a criminalidade. Isso acontece, a violência urbana é uma situação, mas a gente não fala só de crimes mais complexos, mas a violência, inclusive no trânsito, violências que podem acontecer, né? As cidades grandes elas estão cada vez mais sujeitas a essa situação, a violência urbana. A falta de oportunidades, muitas vezes é um fator, não quer dizer que sempre é o fator, mas pode ser um fator que leve as pessoas para a criminalidade ou para a violência, certo? E, obviamente, a precarização dos serviços básicos também é uma consequência. Quando eu tenho excesso de população, certo? Como é que eu vou ter escola
e hospital para todo mundo. Talvez educação e saúde, que sejam serviços essenciais, serviços mais básicos para uma população, certo? Não são atendidos. Quantas vezes você passa, às vezes, em frente aí um hospital e vê fila de pessoas esperando para ser atendida, ou então, no período de matrícula escolar, pais fazendo filas em frente às escolas para poder conseguir a matrícula para o seu filho numa escola pública ou numa escola próximo da sua casa. Tudo isso é importante, tudo isso é consequência dessa macrocefalia urbana. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bastante esse conteúdo. Na aula que vem, nós vamos continuar falando de urbanização? Vamos, mas nós vamos falar que a macrocefalia urbana também gera um probleminha diferenciado, que aí já vão ser os problemas ambientais ou socioambientais. A gente se vê na próxima aula. Valeu!